iniciar para jogar a Gorybox. Não, Gorybox não, né? Vou jogar de novo o Melon Playground. Lembra do bichão de ontem? O bichão grande, lento, grande pra caramba. O bicho mais grande do mundo que chega nesse mundo. Aqui, ó. Quando o Melon sai para brincar com uma pessoa que é um menino brincando de lutinha. E daí o bichinho tava atrás do amigo dele. Não, o amigo dele disse: tem um bicho atrás de você. Quem é? Vira! Ai! Ele gritou, ai. E daí ele lhe gritou para abrir a boca. Ele tinha umas facosas na boca dele. Ele tinha a boca assim. E ele vira pro outro lado. Ele sabe que é pessoa. Ele sabe que abaixa a facosa dele grande para baixo. Ele abre a boca para aproximar a boca dele. E daí foi o outro menino para devorar ele, para não devorar o outro. Ele foi devorado porque não queria deixar o amigo dele ser morto. E ele queria ser morto, o amigo dele. Porque ele não ia deixar o outro morrer. Daí ele desapareceu. O amigo dele foi pro céu. E ele tava com uma cara de chorar, de triste. Daí o amigo dele se aproximou, que é o irmão dele. Aí o que foi? O meu amiguinho se foi do monstrão. Meu Deus, não pode ficar na rua, tem um bichão ali, tá ligado, velho? Ele disse que já ia ficar meio de noite, né? Quase. Que é 11 da manhã. Daí depois vem a 13h42 horas. E daí eles ficaram na rua, daí eles chegaram na casa. Foram ali na casa, pra casa, né? Subir. Mas daí ele saiu da casa dele aqui. Ele saiu da casa. A casa dele é bem longe daqui. Daí ele tava aqui, ó. O amiguinho Melon. Ele queria sair. Só que era 14 horas. Ele tava com medo, era 14h50. E 15 horas. 16 horas. E 19 minutos. Ele tava ali fora, parado, assim, a maçã, o Apple. E chegou a noite, né? Chegou a noite perfeita, mas 21h28, né? Que era a noite. Para chegar à meia-noite, chegou. Ele ficou mais no escuro. Ele queria ligar uma lanterna. E soubesse que ele foi morto, vocês vão ver. Ele procura que tem aqui atrás da casa dele. Ele vira pro outro lado, vê que tem alguma coisa. Que tinha um bicho atrás dele. Parado e ligado. Saúde, vó. O bichão tava atrás dele, abrindo a boca. Só que ele não tava escutando não de que ele tava falando, mas ele não viu não de que ele tava, porque ele tava com a lanterna na mão, né? Ele tava com a lanterna, ele viu ele. Ele jogou a lanterna dele fora.
O bicho jogou ele. E ficou mais escuro ainda. Ficou mais arrasado o dia. Ela desligando os olhos e abrindo a boca. Ele disse: não se mexa. Ele não se mexeu. Ele se mexeu. Ele abriu a boca para ir lá dentro. E ele quebrou sem querer a mão e tudo. Ele foi ali embaixo. Daí depois o Apple viu que ele estava morto no chão, arrancado tudo. O Apple viu aqui. Ele veio aqui assustado. Ele disse: mas o que é isso? Mas ele matou meu filho, velho. O Apple é o amigo dele. Tá fraca a luz? A luz tá fraca. Que é isso? Não tinha nada aqui fora. Eu garanto, eu acho que eu... Velho, eu não tô enxergando aqui. Ele disse que não enxergava. Então ele decidiu pegar uma lanterna. Pera aí, que ele pegou? Ele pegou a faca. Ele pegou a faca do bicho. Começou a ficar dia, mas começou a ficar de noite de verdade. Sangrava tudo ele. Ficou mais fraca a luz ainda. Por morto, que veio uma pessoa. Que foi um acidente, que foi morto. O bicho mordeu ele. A luz começou a ficar vermelha. Demais. Que foi morto, ele foi morto. Eles foram pro céu. Então isso que aconteceu, veio uma pessoa igual o Melo. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Esse bicho mais maluco. Não se mexa. Não se mexa. Ele disse: não se mexa. E daí o Melo não se mexeu. Ele ficou parado. E se ia se mexer, ele morria. Mas daí outra pessoa se mexeu, ele foi morto. Foi o Tomato que foi morto. Menino.
abrindo a boca. Ele morreu. O menino ficou meio assustado. Ele mexeu a cabeça. Ele tinha que se mexer. Ele não conseguia parar de se mexer. Ele ficou meio com medo. Ele virou. Começou a ficar com medo e correu. Aqui no mundo que eles usaram uma Bíblia, né? Que um amigão dele foi morto. Ainda ele foi correndo. Tinha braço no chão. Ele deu uns pulos e quebrou o pé. Ele parou. Ele quase caiu no chão com o pé quebrado. Daí veio outro Melon que era dado de soco ontem nele. Ele estava falando na verdade. Um amigo dele. Que foi amigo. Tem bichão lá atrás, vai lá ver. Tá bom, vou lá ver. Eu vou lá ver. É um bichão, velho. Ele matou uma pessoa, velho. Ele tá abrindo a boca. Até que no dia seguinte, que era um fenômeno cozinhado. Até que ele tava lá atrás. Que ele estava nas árvores. No mundo no Melo. Era tudo quadrado, né? Mas não é tudo quadrado agora. Ele não é quadrado, ele é pessoa. Cara quadrada, né? Mas ele, cara, tava quebrado a perna dele, que ele quebrou um outro Melon. Outro Melon com coragem, mas ele foi morto nas fotos. Ele foi indo até aproximado, né? Atrás. Começou uma coisa mais bizarra, ele intocou. As fotos. Até por enquanto ele tomou umas mordidas do bicho e caminhou no chão. Daí o outro escutou que tomou uma mordida e ele quebrou sem querer. Mas ele viu lá, ele foi lá atrás do amigo dele. E era o irmãozinho dele. Ele pulou. O que se fosse um herói. Ele bateu a cabeça. Ele foi morto, ele ficou com medo. O bicho estava aproximado a olhar ele. (13 de agosto). Ele estava em algum lugar. Algum lugar, mas as árvores estavam meio. Ele estragou casa e fotos. As fotos dele. A foto dele. Ele estava ali aproximado, em cima. Ele estava ali em cima, aproximado. Aqui. Bem mais aproximado que tá louco. Bem aqui, ó. Ele estava aqui. Até que parado. Começou a ficar mais bizarro. Ele chegou o Melon. Foi em cima dele brincar. Ele subiu a boca. E bateu na faca dele. Ele quase foi esfaqueado. Ele pulou. Mas até que ele ficou algo estranho.
ficou mais com medo, Melon. Ele fugiu. Ficou meio no lado. Mas até que enfim ele achou o Melon aqui embaixo voado. Ele abriu a boca, tudo a boca. Falando, e não conseguia. Até, enfim, ele morava em ilhas e pacoteadores. Ele espalhou por mundo do Melon, que era nos Estados Unidos. O Melon mora nos Estados Unidos. Enfim, o primo do Melon tirou uma foto que tinha uma ilha que ele morava. Uma ilha bem pequenininha, ele morava bem... Ele chegou no mundo, se espalhou no mundo do Melon. Daí ele se espalhou. E daí quem escreveu na Bíblia? Quem foi o Melon que escreveu? Ele escreveu isso aqui, ó. Ele escreve enquanto de boa pra ver se não aparecia nada do mundo. Ele escreveu na Bíblia dele. E isso que apareceu, o bicho, né? Ele escrevia. E daí apareceu ele atrás dele. Ele escrevia. E o Melon faleceu ali. Ele foi pego pelo bicho. Daí ele soltou o lápis dele. Ele levantou. Ele tirou a mesa dele. E Lu virou. O que era? Era um monstro de verdade que ele fez. E daí ele disse pra ir na boca do bicho. Ele abriu. Ele falava, parece que esse bichinho é bonzinho, hein? Ele foi através a boca dele e esfaqueou sem querer. Ele abriu a boca e quebrou a cabeça dele. O que aconteceu? O que aconteceu que o pai do Melon chegou. O pai do Melon é o Apple, lembra? Ele caminha até lá o bicho. Caminha. Ele escreveu na Bíblia, sem a cabeça ali morto. Vai caminhando, até que o bicho desapareça todo. Que o Melon estava lá no quarto dele. Caminha. Fica se aproximando para o filho dele. Daí, enfim, ele parou e pulou em cima da mesa. Ele tomou uma esfaqueada sem querer. Não saiu sangue. E ele pegou a Bíblia. Mas ele não funciona na mão às vezes. Ele escreveu isso, ele disse. Ele tomou um susto. E jogou a Bíblia no bicho. Que o bicho ia morder ele. Ele jogou a caneta nele. Ele foi machucado, então ele tinha se superado. Ele tinha uma coisa. Ele tinha que ser precisado para virar. Então ele pulou do quarto do filho dele
Correu, machucado. Ele não tinha se superado meio direito. Ele tava meio estropiado, que quebrou. E ele se quebrou tudo que desceu do quarto dele. Ele pulou. Ele pulou as fotos. Ele tinha se machucado assim. Ele desmaiou no chão. Mas nessa hora ele acordou. De verdade. Ele tinha arrumado o chapeuzinho dele. Mas não dava. Ele decidiu fazer isso. Ele pegou um amarrador. E daí amarrou. E ficou bem igualzinho e bonito. Olha. Bonito, hein? Quando a câmera gravou. Ele estava lá ainda, lá em cima. Ele estava lá em cima com o Melon ainda. Que o bicho achava que no garanto ele tinha morrido. Que o bicho estava atrás do Melon. E por enquanto ainda, a luz ficava meio vermelha. Que ele estava meio botando as luzes, botando as outras luzes. E no dia seguinte, o Melon e o amigo dele e o outro, e esse, eles estavam ali na árvore, enquanto olhando as árvores como estava meio estropiado assim. Ele estava bem longe de cá, que parecia quanto Table One, que ainda ele não aparecia em nenhum lugar. Ele morava lá na Crona. O Melon falava inglês. Have everybody went for you made Mike? No, Enigma boys. What the fuck, man? Não tô worried. Ele falou assim, não sobe em cima dele. Que ele falava em português. Né, mas eu falo em português, mas eles falam em inglês. Tinha um bicho ali que era uma coisa bem assustadora. Até que enquanto subia, tudo subia. A câmera estava gravando Melon e todo. Ele disse assim, everybody minds my player. Ele falava assim, aqui não é no lugar de falar palavrão. Que eu sei, e ele falou em inglês, né? Então ele disse assim, esse cara, você é um cara inteligente, hein, Melon? Só que ele falou assim antes, em inglês. Right here, everybody mind my player. É assim. Era em inglês. O Melon tinha sentido alguma coisa que sentiu. Ele sentia que tinha uma coisa caindo no mundo. Que tinha saído coisas assim. Tinha uma coisa guardada ali no chão. Enfim.
Tchuca! Código 224. Enfim, dava pra ver um pedaço do filme do bicho. O Melon viu ali em cima, os outros também. Ali estava ele. Ele apareceu nesse mato do dia. Parecia. Ele apareceu enfim nesse lugar, começou a ficar dia. Era um deserto que ele apareceu. Não era nenhuma ilha assustadora. Era nenhuma outra ilha. E também, como sabe, o bicho desceu. Vou pegar a mãozinha para dar no Mickey. Todos ficaram com medo. Então o Melon foi ali atrás ver o que ele fazia. Quatro, enfim, ele estragava as casas. Ele estragava, abria a boca. Enfim, quando o Melon estava dormindo, né? Tava abrindo a boca. Primeiro no mundo, outro mundo. Me escute. Consegui ouvir a risada de milhares enquanto os céus se abrem. Você ouvirá os sons das trombetas enquanto os céus se abrem. E o sangue da vida será escorrendo sobre todos nós. Unidos, ficaremos. Unidos, cara a cara. Unidos, na mais pura conexão. Ficaremos unidos. Até que o Melo foi morto, ele ficou sozinho, os amigos. Ficaram três. Então, enfim.